Olá, vamos começar mais um episódio aqui do Labcast, o podcast da Farmalab. E hoje o nosso assunto é um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre cosmetologia, a gente vai falar sobre estética, sobre cuidados com a pele, sobre a importância, né, de tratar esse paciente como único, de dentro para fora. Então, o que a gente usa de nutracêuticos, o que tem no mercado, quais são as novas tecnologias. E a nossa convidada hoje é a Françoise, que é farmacêutica, assim como eu. Então, estou muito orgulhosa de ter uma farmacêutica aqui com a gente. A gente tem trazido, né, alguns farmacêuticos para tratar de alguns assuntos aqui. E a Fran vai falar hoje com a gente porque ela é especialista nesse assunto, estuda muito a parte de cosmeto, né? Estuda muito a parte de condutas mesmo, de cuidados com a pele, tanto in como out. É professora da universidade, tá aí em várias instituições falando do assunto, porque a estética hoje é um assunto muito em alta e ela vai estar aí tratando um pouquinho com a gente dessas novas tecnologias, né, Fran? Seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de ter você aqui. E espero que a gente consiga tratar do assunto aí com leveza, né? Porque tem muita coisa para ser tratada. Nossa, eu que agradeço o convite, Adriana. É um prazer estar aqui, ainda mais realmente conversando com uma farmacêutica, né? Dividir essa informação. Sei que também que você trabalha bastante com a parte do nutracêutico, né? Da terapia IN, é muito importante para gente. Quando a gente fala de IN, né, Fran, a gente fala muito isso, do cuidado de dentro para fora. E a gente sabe que no cuidado com a pele é muito importante também o cuidado de fora para dentro. Né? Então, o conjunto do in e do out, que a gente costuma dizer, né? Que é tratar de dentro para fora da saúde como um todo e do cuidado com a pele, em casa, no dia a dia, que é uma coisa também que cada vez mais tem se divulgado, mas tem muita coisa no mercado, né? Então, a gente está um pouquinho para falar disso, né? Dos diferenciais, do que realmente funciona, quais são as novas tecnologias para realmente entregar aquilo que é proposto, É né? verdade. Na verdade, a saúde da pele, a gente tem que. A pele faz parte do organismo, né? Então, a gente tem que olhar o organismo como um todo, é uma fisiologia integrada. A própria circulação, da pele, ela é feita através, né, da circulação do organismo. Então, vai vir os nutrientes que a gente ingeriu para que ocorra a nutrição da pele. E a renovação das células da pele, bem como o funcionamento também, está relacionado com todos esses nutrientes. E claro que a pele fica exposta ao ambiente, e como a gente fica exposto ao ambiente também vai influenciar a pele na parte out, né? Então, sim, para o tratamento da saúde da pele, a gente tem que trabalhar tanto in quanto out, né? Eu gosto muito de falar, Fran, da questão de, né, essa questão da saúde da pele. A gente fala muito em novas tecnologias hoje, Uhum. né. Então a gente sabe que a indústria tá aí, 1 milhão de coisas no mercado, né. A gente quando vai olhar qualquer coisa, você fala: "Meu Deus, por onde eu começo?", Verdade. né. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essas novas tecnologias. O que você realmente vê que tem efetividade, né? A gente fala de nano, de micro, né? De micropartículas, de nanopartículas, de partículas lipossomais, né? O que você realmente vê que tem efetividade na sua prática, nos seus estudos, né? Porque a Fran faz uma medicina, né? Um apoio aos médicos, às pessoas que lidam com estética de forma muito ética e baseada em estudos, né. Eu prezo aí pela, na verdade, a gente fala de medicina baseada em evidências, né? Até sou professora universitária do curso de medicina, mas também hoje a gente trabalha com a estética baseada em evidências, para que a gente não fique só no achismo, para que a gente, sim, né, tenha a evidência daquele ativo e aonde ele vai chegar e se ele vai fazer o efeito. Então, por exemplo, a gente tem que entender a fisiologia da pele. Quando essa fisiologia ela tem uma disfunção, ela vai ter uma alteração, então a gente precisa de um ativo para que volte à sua normalidade. Agora, aonde que eu quero que esse ativo chegue? Então, vamos dar um exemplo que todo mundo, acho que é um problema ali, uma queixa, né? Que são as famosas manchas na Uhum. pele. Então, quem que é o responsável pela mancha? É uma célula chamada melanócito. Aonde ela está na pele? Então, ela não está na superfície da pele. Ela está sim na epiderme, mas ela está lá na camada basal. Então, tem que atravessar 3 outras camadas para eu chegar no melanócito. Não é qualquer produto que a gente, não é qualquer ativo que eu coloco na pele
que vai chegar no local-alvo. Então, muitas vezes, eu vou precisar de um carreador, de um transportador, para que chegue esse ativo na célula-alvo, para que esse ativo faça o determinado efeito, né? Eu brinco até que um cosmético, por exemplo, ele é como se fosse um carro. Então, a gente tem a base do cosmético, que é como se fosse o carro em si, né? Uhum. E o ativo é o passageiro. Então, a gente tem que levar esse passageiro aonde a gente quer. E as novas tecnologias, elas vêm justamente para isso. A nanotecnologia, ela vem para isso. Então, por exemplo, um ácido tranexâmico, que a gente utiliza sim para utilizar para diminuir as manchas, né? Se eu colocá-lo simplesmente numa base dermatológica, sim, ele vai fazer o efeito. Agora, se eu colocá-lo dentro de uma nano, né? Eu colocar a tecnologia nano encapsulá-lo, nós temos hoje diferentes tipos de nano, ele sim vai ser transportado, permeado pela pele para o local-alvo, que no nosso caso aqui, por exemplo, é o melanócito, como exemplo, né? Uhum. Então, ele vai otimizar. Então, as novas tecnologias, elas vêm para otimizar, vêm potencializar a ação de um ativo que já existe no mercado. Não só potencializar, mas também, muitas vezes, diminuir os efeitos colaterais desse ativo. Um outro ativo bastante comentado também, né, para tratamento da pele, são os retinóides. O retinol, por si só, ele sim tem uma ação que pode ser irritante para a pele. Mas hoje a gente tem nano de retinol, por exemplo. Uhum. E aí sim, ele vai permear, vai chegar no local-alvo. Além de chegar no local-alvo, ele também, eu posso também trabalhar com essa partícula de tal forma que diminua a irritação. Então, as novas tecnologias, elas vêm justamente para otimizar os ativos que já existem. Né? Aqui estou dando 2 exemplos, mas existem outros exemplos. E a gente só não, hoje a gente não tem mais só nanopartícula polimérica, hoje a gente tem nanopartículas vesiculares, não vesiculares. Então, a tecnologia, ela está evoluindo conforme a necessidade, conforme a gente quer que esses ativos sejam otimizados, Sejam entregues, né, no sejam local que ele entregues no realmente local. precisa, né, para ter uma absorção. É isso que eu falo, né. Será que aquilo que você está usando está sendo entregue, né? Então, Quando a gente fala de yin, a gente fala muito disso, né. exatamente. Será que está sendo entregue? Será que realmente está chegando onde precisa chegar para fazer essa ação? Porque quando a gente fala, por exemplo, de vitamina, você consegue medir. Uhum. Né, então eu consigo saber, minha vitamina D estava baixa, eu usei e eu consigo ver que isso melhorou. Meu cortisol estava baixo, eu usei e eu vi que melhorou. Eu me sinto melhor, eu estou melhor, Sim. né. Então a gente vê muito isso no Yin. E aí para o Out funciona da mesma forma. Então são Isso. tecnologias, né, que são aplicadas a essas moléculas para que elas realmente tenham uma ação, Otimizada efetiva, né. e efetiva, com certeza. E aí, Fran, falando disso, você acha que quem prescreve hoje, né, você vivencia isso, né, tá na universidade, tem outros profissionais, eu sei que você também tá na pós, né, falando aí um pouquinho de estética. Quem prescreve hoje, você acha que o profissional consegue conhecer tudo isso? É importante sempre se atualizar, né? Então, as tecnologias elas vêm, são inovadoras e elas vêm muito rápido, né? Então, é sempre importante a gente estar se atualizando. E claro, com um novo ativo no mercado, a gente tem que fazer cada vez mais testes para que a gente tenha a evidência científica para verificar se realmente ele tem a eficácia que a gente gostaria que ele tivesse, né? Então, sim, sempre o profissional ele tem que estar se atualizando das inovações para que otimize aí a prescrição desses produtos cosméticos para o Porque não é paciente. tudo para todo mundo. Não, e é muito importante também fazer a anamnese da pele do paciente, Uhum. né? Cada paciente é um paciente, tanto que a gente comenta, né, na área da saúde, que nunca a gente fala nunca e nunca a gente fala sempre, porque justamente cada paciente é um paciente. Então, você tem que fazer essa avaliação, até porque a gente não vai avaliar só a pele, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Você mesmo está falando, a questão dos tratamentos, das prevenções com o IN, né, com os nutracêuticos. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Por quê? Por exemplo,
uma pessoa que tem uma alteração de glicose, ela pode gerar uma glicação com a proteína, que no nosso caso da pele é o colágeno, e aí sim pode ocasionar, por exemplo, flacidez. Então, eu vou ter que utilizar tanto um ativo tópico antiglicante quanto um ativo oral antiglicante, né? Hum. Eu até brinco, né? Tem um jargão que eu utilizo que o tratamento da saúde da pele, na verdade, é por todas as vias e por via das dúvidas. Então, você vai utilizar tópico, você vai utilizar via oral, e claro que muitas vezes você vai precisar de alguns procedimentos invasivos para que você faça, para que você crie a estratégia e tenha os objetivos contemplados para aquele Chegue na sua tratamento. resposta. Exatamente. É muito legal isso. E aí, você colocou, né, a gente falou sobre isso, que a nanotecnologia é uma veiculação inteligente para realmente entregar. Do que você vê dos ativos hoje, né? A gente fala muito em vitamina C, ácido hialurônico, né? O tranexâmico que você comentou. Disso que você vê, o que que você vê que tem mais evidência? Se não, isso aqui na nanotecnologia realmente funciona muito bem. Hoje a gente já tem vários ativos nanoencapsulados. A própria vitamina C, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu com a vitamina C não dou certo, né? Eu com o retinol também não dou certo. A Mas minha porque você tem efeito colateral. Eu tenho efeito colateral, tá? Minha Uhum, pele é muito sensível uhum. e eu tenho efeitos colaterais. Então, hoje eu utilizo, sim, da tecnologia para diminuir os efeitos colaterais desses ativos na minha pele. E sim, a gente tem diferentes evidências científicas. Então, hoje a gente tem tanto para chegar no local-alvo, a vitamina C é um bom exemplo, né? A Uhum. nano de vitamina C. Ela tanto vai chegar no local-alvo, como também o efeito dela, ele é mais duradouro do que só simplesmente eu utilizar a vitamina C, né? Então, a tecnologia, além de fazer com que ocorra a veiculação, o transporte adequado, também pode durar por um período de tempo maior na minha pele, fazendo o efeito antioxidante desejado. Então, aplico de manhã, eu posso ter essa liberação prolongada por um período de 24, 48 horas, dependendo do ativo, né? Então, sim, vitamina C também é um ótimo produto que pode ser utilizado. Hoje a gente tem diferentes ácidos hialurônicos com pesos moleculares diferentes para fazer o processo de hidratação, que também podem ser utilizados, né, veiculados com a nanotecnologia. E aí você falou da antioxidação da vitamina C, né? Explica pra gente assim isso na pele. Qual é a importância de você antioxidar uma pele? Porque fala muito, né? A gente tá até assim, eu vou pensar aqui, eu tô pensando agora no meu mundo. Então, vamos pensar em hidratação, a gente fala em niacinamida, Sim. né? Vamos pensar em antioxidação, a gente fala em vitamina C. Quando a gente fala de cosmético, qual é a importância dessa vitamina C como antioxidante para a pele? Então, eu até também faço algumas analogias até para os meus alunos, né? O que que acontece? O que que acontece atualmente? A gente se expõe ao ambiente. A Uhum. maneira como a gente se expõe ao ambiente, tanto que a gente chama isso de expossomas, não é os exossomos lá, é os expossomas. É a maneira como a gente se expõe ao ambiente. A radiação solar, ela é prejudicial para a nossa pele, a poluição, ela é prejudicial para a nossa pele. Então, todas essas exposições, elas vão gerar o que a gente chama de radical livre. O que que é o radical livre? Nada mais é, bom, somos pessoas orgânicas, né? Então, se somos orgânicos, somos constituídos por oxigênio e carbono. O oxigênio, não sei se alguém lembra aí da tabela periódica, o oxigênio, para ele ficar estável na última camada, ele tem que ter dois elétrons. Eu brinco até, né, que ele tem que ficar pareado, Uhum. ele tem que ficar namorando, né? Quando vem a radiação ultravioleta, vem essa poluição, esse oxigênio ele doa um radical livre, ele doa um elétronzinho e ele fica livre. Então, ele só fica com um elétron na última camada, ele fica radical livre. Uhum. Quando a gente está livre, está solteiro, a gente vai atacando todo mundo para que a gente fique pareado novamente, não é verdade? É. Então, esse oxigênio, quando ele está com o último radical, ele está só com um único elétron na última camada, ele está livre. Então, ele vai o quê? Vai atacando todos os tecidos, todas as células ao redor dele, para que ele fique pareado novamente, para que ele fique namorando e fique estável, né? Então, o que que a vitamina C faz?
Ela justamente tem uma hidroxila, olha eu falando de química aqui, né, que eu adoro por sinal. Então ela tem justamente aí uma hidroxila que vai doar o elétron para aquele radical livre ali e para que ele fique pareado, né, para que ele fique estável e para que não lesione mais a pele. Tanto que o momento ideal de se utilizar uma vitamina C no skincare é durante o dia. Uhum. Então a gente tem que utilizá-lo durante o dia, porque é durante o dia que a gente vai ficar exposto, né, às possíveis alterações aí, e formação de radical livre. Então a vitamina C vai estar na nossa pele justamente para combater isso, né. Uhum. Então essa antioxidação ela é importantíssima. Claro que a gente produz antioxidantes fisiológicos, mas diante de tanta exposição, não é o suficiente, e aí a gente precisa fazer a reposição, tanto tópico quanto via oral, por todas as vias e por via das dúvidas. É, porque assim, você falou isso, né, então não adianta eu usar vitamina C um dia, Não, não, né, então não. nada é um dia só. Nada, é um dia. Inclusive nos trabalhos científicos que a gente acompanha e que a gente faz inclusive, no mínimo 90 dias, né, no mínimo 3 meses, para que a gente comece a visualizar um efeito, então todos os dias, a manutenção é importantíssima. Uhum. E por isso a gente fala do skincare, né, desse Por isso, do cuidado, né, que cuidado tem se diário. falado cada vez mais do cuidado diário. Essa história de que eu passo creme só um dia não vai resolver, Não, ele não né. vai fazer milagre. E a importância de você limpar, de você lavar, por quê? Porque como a gente está exposto o dia inteiro, a gente precisa fazer um conjunto de coisas, né, que é Exatamente. lavo, hidrato, né, realmente um cuidado com essa pele. É sempre um combo, né, a gente não consegue fazer nada sozinho, sempre é agregado mesmo. É. E aí você falou que a gente falou um pouquinho sobre pele, intestino, a gente fala muito em intestino na parte né, na importância de realmente e aí, assim, como que você vê esse conjunto hoje? Você, por exemplo, vamos colocar lá o melasma, né. Então eu preciso tratar o melasma, o ideal é que esse profissional olhe essa paciente como um todo e entenda que não é só o creme para o melasma. Ah, não, ainda mais, as manchas, né. Então hoje a gente já conhece o melanócito, a gente conhece que esse melanócito ele tem, diferentes receptores na sua superfície que ele vai ser ativado de diferentes formas. Dentre as formas dentre uma um receptor que pode ser ativado é o processo inflamatório, Hum. né. Então, sim, dependendo da nossa alimentação, pode ser gerado processos inflamatórios, então, por isso a necessidade da saúde intestinal, né, inclusive da questão da microbiota intestinal, né, ser observada, para que diminua esses processos inflamatórios. Então, nas manchas, a gente não consegue tratar só com um skincare, só com um creme. A Uhum. gente vai precisar trabalhar também com esse processo inflamatório desse paciente, a diminuição desse processo inflamatório, para que diminua a possibilidade das manchas. Tanto que a gente não chama só de tratamento, é um gerenciamento, porque não é do dia para a noite que vai ser eliminada essa mancha, e eu preciso sim de uma estratégia específica para que eu atinja o objetivo, desde o home care, do procedimento e do nutracêutico para fazer esse gerenciamento. E uma das propostas é diminuir o processo inflamatório. Hum. Então a gente pode observar pessoas que têm diabetes, dislipidemia, têm problemas respiratórios como asma, têm a tendência de ter mais manchas do que outros, porque tem processo inflamatório embutido, né? Na medicina integrativa, a gente fala muito desse perfil inflamatório, né. Isso, Então hoje a gente tem exames que mostram que esse paciente está mais inflamado, né, isso. porque a oxidação e a inflamação eles caminham juntos, Sim, né, a gente não sim. tem como, né, eh, tirar um do outro, Desvincular. desvincular, exatamente. Então assim, a gente hoje tem um perfil inflamatório que é olhado, né, e que Uhum, o profissional que trata a pele precisa saber olhar. com certeza. Né, porque eu vou usar o skincare sim, vou usar, de preferência que seja efetivo, né, que realmente tenha ação e entregue o ativo, que Sim. é o que a gente comentou, mas que a gente consiga olhar esse organismo como um todo, dentro desse perfil inflamatório. Claro, é 1 milhão de exames? Não, mas tem algumas coisas que são importantes que me diz: "Ah, esse paciente oxida mais, tá inflamando mais, então eu preciso melhorar tudo isso, para aí eu melhorar também essa pele". Com A certeza, gente né. costuma dizer assim, Fran, que
O nosso organismo, ele é muito inteligente, Opa, né? Então ele a vai, gente que estraga é, ele, né? ele vai primeiro focar os órgãos-alvos, Aham. né? Então ele vai cuidar de um cérebro, de um coração, de um fígado, de um pulmão, e aí ele vai olhar para essa pele. Uhum. Né? Então, é um processo que eu preciso estar com todo o meu organismo funcionante para aí o meu organismo olhar para a pele. Por quê? Porque ele entende que a pele é um órgão menos importante. Tá Então, periférico, né? tá periférico, né? É. É como se fosse uma barreira mesmo, uma defesa, né? Na verdade, a pele deveria estar ajudando esse organismo a se defender. Né? E hoje a gente sabe da importância de cuidar da pele enquanto as pessoas, né? As mulheres, né, focam muito nisso, porque são muitos procedimentos, muitas coisas, mas o conjunto todo é muito importante, né? É, e agora a gente tem a questão do envelhecimento, né? Uhum. Porque até pouco tempo atrás, a nossa média de vida era muito menor. Hoje, nós já estamos aí, né, com a expectativa de vida em torno de 75, 80 anos praticamente, né? E aí, o que que nós vamos fazer com isso? Né? Então, sim, uma forma preventiva de, inclusive, manter a saúde da pele é diminuindo a oxidação e diminuindo o processo inflamatório, né? Para Uhum. que a gente tenha uma longevidade e que as nossas células, né, que a partir dos nossos 50 anos não fiquem senescentes. Aliás, Não ficar fi elas vão, né? é, Porque mas que faz elas parte da fisiologia, mas que a gente consiga gerenciar isso também, né? esse processo você vê acontecer na pele também, porque a Ou gente fala muito disso, né, no biohack, na longevidade, né, do que eu posso fazer para melhorar o meu organismo como um todo, como né, um e que todo. vai refletir na minha pele. Sim. Se você pudesse falar assim de alguns cuidados básicos com a pele, né, de alguém que fala, não, meu foco ainda não está, não cheguei na pele. Né? Estou tratando outras coisas no meu organismo. Que cuidados básicos seriam esses, assim, que você diz assim, é essencial para o seu cuidado com a pele? Olha, vai parecer que é repetição, mas é verdadeiro, né? Desde Hipócrates ele já falava isso para nós, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é exercício físico. O exercício físico muitas vezes é um tratamento não farmacológico para outras comorbidades que a gente tem. Uhum. Então, hoje a gente já sabe, por exemplo, hoje eu faço exercício físico, vai ter liberação de certas substâncias no meu organismo que perduram de 48 a 72 horas, inclusive para melhorar, para diminuir a resistência à glicose, né? Uhum. A resistência à insulina e melhorar a utilização da glicose. Então, o exercício físico, ele vai, inclusive para a pele, vai melhorar a circulação sanguínea, então vai fazer com que ocorra um turnover celular, né, dos queratinócitos, vai melhorar a nutrição dos fibroblastos para a produção do colágeno. Então, o exercício físico é fundamental. Uma boa alimentação, claro, com diminuição da utilização de açúcares, né, de glicose, enfim, para diminuir a glicação, para manter as proteínas do organismo, né? Porque senão a gente vai ter o problema da glicação. A ingesta de água nem se fala. Então, a gente está tanto, né, por via oral, quanto também a gente tem que manter a hidratação da pele, para que você mantenha também o turnover celular, caso contrário, você não vai conseguir. Então, a hidratação é importantíssima. Ah, a utilização do filtro solar para a pele, Indiscutível. indiscutível, apesar de ter polêmicas a respeito, né? A utilização, o filtro solar ainda é o produto cosmético utilizado contra as agressões da radiação ultravioleta, não existe outro. Ah, e hidratar a pele. Né? Então, se eu puder falar aqui de produtos, a gente precisa fazer processo de hidratação, não pode esquecer da hidratação. E claro, se você tiver um tempinho, né, utilizar um antioxidante e um anti-inflamatório também junto no skincare. Então, o filtro solar é inegociável, Uhum. né? A hidratação vem em segundo lugar com um creme hidratante e posteriormente a adição de alguns ativos antioxidantes e anti-inflamatórios, dependendo, claro, da característica da tua pele e da sua idade, né? Uhum. Quando você fala de hidratação, a gente pensa em melhorar a qualidade dessa célula, Também. deixar essa célula mais viçosa, como se fosse, Isso. né, assim. E o que que você vê de melhor hoje de hidratante? Que realmente, se a gente fosse pensar em, né, claro, cada um
Tem, né, tem uma pele mais seca, outra pele mais, né, Uhum. oleosa, a gente vai ter que olhar caso a caso sempre na individualidade, né. Quando a gente Sempre, vai até vou isso, puxar a sardinha para o meu lado, quando a gente fala de manipulação, a gente fala de individualidade, né. com Eu certeza. falo isso muito, a gente vai olhar o paciente na individualidade, ninguém é igual a ninguém. Mas aí falando disso, o que que você vê, assim, de ativo que você fala: "Não, realmente é muito importante", porque às vezes a pessoa fala: "Ah, eu não vou hidratar porque minha pele é oleosa", Não, muito né. pelo contrário, né, não quer dizer que a tua pele é a tua pele oleosa, ela tá com excesso de sebo, né, ela tá com Uhum. excesso de óleo, não, hidratação está relacionado à água. Então a gente tem tanto a água livre, que a gente chama na pele, quanto a água complexada, em diferentes camadas da pele, né. E, os produtos de hidratação, no meu ponto de vista, eles têm que ter diferentes mecanismos de ação. Então, ou a gente pode hidratar a pele umectando a pele, e aí nós temos um produto baratíssimo, e muito importante, que é a glicerina, Uhum. né, que ela vai fazer como se fosse um filme para evitar que a água que esteja na pele seja evaporada. No Brasil, a gente não fala muito de glicerina, né. É Mas você sabe importante que que é quando você importante? sai, a gente vê potão, né, Potes. potes e potes de É. glicerina. E no Brasil a gente não fala muito de É, glicerina, mas né. se você pega até os produtos industrializados, se você vai olhar nos ingredientes, Sempre tem. sempre tem, sempre tem, né. Uhum. Então, um produto hidratante que vai fazer o processo de umectação, um óleo, né, que vai fazer o processo, também, aí no caso, de oclusão, só que aí nós temos diferentes tipos de óleos, tá. Os Uhum. óleos vegetais são mais interessantes para justamente não formar comedão, fala-se muito mal de vaselina, né, na época o ovo estava com problema, agora é a vaselina que está com problema, né. A vaselina, dependendo do local onde a gente vai passar na pele, é um bom produto, né, Uhum. claro que no rosto não é indicado. Uhum. Mas lábio é bem legal, É né, faz uma boa interessante hidratação. em regiões aonde a gente tem mais atrito, né, Uhum. cotovelo, o pé, Joelho, pé. joelho, vale a pena. Então, um óleo, né, que pode ser desde um óleo vegetal ou até mesmo uma manteiga, ou dependendo da localização aí a vaselina, né, que vai fazer esse processo de oclusão, e os mais interessantes que vão fazer a hidratação ativa. Eu brinco que eles dão a mãozinha para a água e levam, né, e mantêm a água no local onde ela está. E aí a gente tem desde uma ureia, que também é um produto barato, né, bem falado, bastante utilizado, mas também a gente tem tecnologias, né, então a gente tem o Iaxel, que é um ácido hialurônico junto com silício, a gente tem um que ele é um ácido hialurônico pequenininho, que daí ele permeia com facilidade, dá a mãozinha para a água e mantém a água ali, né. Uhum. Então hoje a gente tem já alguns ativos, inclusive com nanotecnologia, para isso. E, aqui está, no momento, né, a niacinamida, Uhum. que ela é bastante utilizada, até porque ela tem diferentes mecanismos de ação. Dentre um dos mecanismos de ação, ela aumenta uma substância que a gente produz na pele, que se chama filagrina. E é essa filagrina, que depois ela vai se transformar, né? Vai permitir um pH ideal para a pele, ela vai permitir ácidos específicos na pele, que inclusive fazem proteção, contra a radiação ultravioleta. Hum. Ela vai proporcionar o que a gente chama de fator natural de hidratação, né. Então a niacinamida, ela é fantástica tanto para peles sensíveis quanto as demais peles, né, para justamente como ela é precursora dessa filagrina para manter a barreira cutânea, né, saudável. E a En niacinamida é uma vitamina do complexo B, né, é que as pessoas Não, falam em B3, niacina, né, é isso. uma B3, e aí a tecnologia veio, tratou para realmente entregar melhor nessa pele, né. Isso, hoje a gente tem, né, inclusive a gente pode inclusive, fazer uma prescrição com uma niacinamida, utilizando um agente como, por exemplo, um transcutol para aumentar a permeabilidade dessa niacinamida na pele, para chegar no órgão, na célula-alvo que a gente quer para manter essa água, né, na Uhum. pele. A gente pode adicionar, quem sabe, um zinco para ajudar na metabolização dessa pele, na formação da barreira cutânea. Então, na hora de se fazer a formulação, a gente cria estratégias específicas e a gente escolhe os melhores
melhores ativos para fazer esse processo de hidratação, dependendo do tipo da pele daquele paciente e daquele momento que aquele paciente está Do que vivendo você também. espera, né, para aquele Isso, momento. para aquele A gente momento. fala muito disso, Fran, e é muito legal o que você falou, por exemplo, do Transcutol, que é um ativo que vai aumentar a permeabilidade. Uhum. Então, quando a gente chegou na medicina integrativa, na farmácia, a gente tinha muito esse problema com o gel transdérmico, porque a gente quer que ele entregue, Sim. né? E aí a gente precisou fazer, a gente fez na época uma consultoria para colocar ali agentes que aumentassem essa permeabilidade. Por quê? Porque a pele, de modo geral, é para ser um órgão de barreira. Sim, é uma barreira. E aí, para que eu faço para ele realmente penetrar? Porque quando eu falo do transdérmico, eu preciso entregar lá na corrente sanguínea, Sim. né? Então, eu não estou entregando só na pele, né? Eu preciso aprofundar muito mais isso. Então, hoje a gente tem muita tecnologia para isso. Então, eu acho muito importante que as pessoas entendam, porque os produtos não são iguais, Não, né? não Você não são. compra um produto de 30 e um produto de 100 e fala, isso aqui é a mesma coisa, Não, né? não é. Não é a mesma coisa. Não. Então, a tecnologia é muito importante para o mundo do nutracêutico, do suplemento, né? Do produto estético hoje, o creme, o que quer que você esteja usando, né? É. Então, é aquilo que você falou, dá para usar as coisas básicas, mas a tecnologia aplicada, ela ajuda muito nesse processo, Ela vai com otimizar o certeza. resultado, né? Com certeza. Tanto in como out. Tanto Então, in a como gente vem out. mostrando muito isso, né? Então, o que que eu tenho lipossomal para in? O que que eu tenho lipossomal para out? Né? A gente sabe que a lipossoma consegue fazer isso, proteger esse ativo para Uhum. que ele seja entregue da melhor forma. Então, cada vez mais tem se falado nisso, graças a Deus, Ah, com porque a gente tem certeza. produtos mais efetivos. Tem, tem, Né, que tem. realmente vão entregar. É. Só que o profissional precisa conhecer e entender para que ele consiga prescrever, utilizar e ter melhor resposta no seu dia a É, dia. e sempre ficar atualizado para saber as inovações, né? Claro que o básico bem feito é fundamental, Com certeza. mas se você pode, inclusive, utilizar de tecnologias inovadoras, melhor ainda, né? Com Claro certeza. que com o Uhum. efeito desejado, né? E aí, Fran, assim, na prática clínica desses profissionais, você que acompanha profissionais, hoje a gente sabe que o pessoal faz, né? A gente tem o farmacêutico esteto, a gente tem o biomédico, a gente tem o próprio dentista que tem feito bastante procedimento, né? Que acaba fazendo a parte mais invasiva, o dermato que também tá aí cuidando muito da estética, a gente tem, né, os dermatos hoje que focam muito só na estética. Como é que você vê essa questão da prática clínica e da formulação para esses profissionais? É importante, eu acho que é mais fácil a gente prescrever aí um industrializado, Com certeza. né? Tá pronto. Tá pronto, né? Até para o próprio paciente, ele chega na drogaria, tá pronto o produto, ele leva para casa. Uhum. Entretanto, tudo tem vantagem e desvantagem, né? O industrializado, ele está pronto, então a indústria fez diante da. A indústria vai fazer a associação daquele produto industrializado diante da grande maioria, né, da necessidade da grande maioria da população, e ela coloca uma concentração do ativo especificada, inclusive, pela Anvisa, porque é de venda livre e eu não posso colocar maior concentração que aquilo, porque a gente tem regras para serem seguidas. Beleza. E tá tudo certo. Agora, quando a gente fala de prescrição de manipulado, a gente pode. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que não vai estar pronto, vai demorar aí 24, 48 horas para Pra ser você, feito, para né? você fazer, né? Para você ganhar aí o teu produto quando vem com o teu nome. Uhum. Então, se vem com o teu nome, isso quer dizer que está individualizado, está personalizado. E aí o prescritor ele vai poder, diante da característica da sua pele e da estratégia, do objetivo. Olha, eu Fala com a mão. falo com a mão, né? Italiana do jeito de ser, né? Então, o produto industrializado, desculpa, o produto manipulado, ele já vem com o teu nome, né? Então, e além disso, o prescritor, ele pode fazer associações para otimizar o tratamento, colocando concentrações ideais para aquele tipo de pele, né? Uhum. Então, ele tem algumas vantagens, né? Tudo tem vantagem e desvantagem. Aí, o prescritor, então, quando ele faz essa prescrição
para uma farmácia, né, para que o paciente vá para uma farmácia de manipulação, ele pode ter, inclusive, ganhos na eficácia, porque ele vai poder utilizar desde da tecnologia, nanotecnologia e concentrações ideais para aquele tipo de pele, Uhum, né? base, né. E a Ele base, pode claro, você vai optar por poder, bases diferenciadas vai mudar, também. se você tem uma pele oleosa, você vai prescrever mais um gel, se você tem uma Uhum, pele hã, na verdade seca, você pode colocar um ômega gold, né, como uhum. base, enfim. E aí você vai, individualizando, como você muito bem falou, né, anteriormente. Então eu acho que é muito importante, né, porque é um conjunto de atitudes, né, que Uhum. vão fazer com que esse paciente cuide melhor da pele dele e que o profissional tenha mais resultado, que no final é o que todo mundo quer, né. Então, você comentou muito bem que exercício físico, alimentação, esse processo de anti-inflamação, tudo isso também faz parte de um bom tratamento da pele. Sim. Né, que no final a gente quer que é isso que você falou, a gente hoje vai viver o quê? 70, 80 anos, então a mulher de 40, de 50, ela não quer parecer velha, né, ela não quer, então a gente tem muitas estratégias para realmente conseguir e a gente tem visto que realmente faz a diferença. E tá fazendo diferença, né, porque envelhecer a gente vai, mas a gente pode envelhecer bem, Bem, a né. gente quer chegar bem, É. né, mas então, assim, Fran, pra gente foi um prazer conversar com você. Eu Ah, tenho certeza que dessa conversa vão sair outras coisas, né? Espero que a gente realmente possa contribuir com os demais profissionais. A gente estava comentando no começo aqui, né, da importância do farmacêutico, né, de uhum, realmente assumir o lugar dele na questão dos nutracêuticos, em falar sobre os suplementos, de saber dessas diferenciações, da tecnologia, que é isso que a gente busca na nossa prática. E apesar de eu estar num lugar lá na farmácia, você lá na universidade, mas que a gente busca exatamente, conhecer melhor para entregar uhum. um produto melhor, tanto para profissionais como para pacientes. Então, assim, eu te agradeço muito por estar aqui hoje com a gente. Esse bate-papo foi muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai trazer mais coisas relacionadas a esse assunto. Ah, eu que agradeço a oportunidade, e eu sempre, tenho uma frase, né, que eu sempre falo, que na verdade, o ato de se cuidar, ele é mais barato do que o ato de se reparar, né. Com certeza. Então, se a gente pode utilizar de produtos, né, para fazer processo de prevenção e manutenção, principalmente da nossa pele, melhor. Vamos lá, né? É. Então, assim, esse é mais um episódio do Labcast. A gente está muito feliz em falar sobre o assunto, sobre pele, sobre o cuidado com a pele, sobre cosméticos, sobre novas tecnologias. Esse é mais um episódio do Labcast. Fique com a gente que a gente vai ter outros falando de assuntos de cuidados com a saúde.